O Lucas Pavanato respondeu perguntas polêmicas no Zona Direta do Spectrum. Vamos dar uma olhada. Que é um canal bem da hora que promove essas ideias, esses debates políticos e tudo mais, tá ligado? Vamos dar uma olhada? Eu não vi esse vídeo, cara. Quero ver. Eu Meu gosto nome é do Lucas Pavanato. Pavanato, vereador da cidade de São Paulo, e hoje eu estou no Zona Direta. Você debateria com Jones Manuel? Você não cansa de ser o terror dos esquerdistas? Você debateria com Arthur Duval? Você debateria com Jones Manuel? Não debateria, porque a postura dele é extremamente radical, eles vão pôr da morte de Charlie Kirk, já falou em esfolar patrão, e é uma Ué, e daí? Você vai debater com ele, você não vai se associar a ele. pessoa infinitamente menor do que eu, então não compensa. E já apanhou do Holiday também. Infinitamente menor? Será? É, pior que o Pavanato é grande, sem dúvida nenhuma, né? Mas será que o. Será que o Jones é tão menor assim que não vale nem a pena dialogar? Vale acrescentar isso. Nunca vi, Matheus. O que você vê de tão grandioso no Bolsonaro? Eu acho que a grande virtude do presidente Jair Bolsonaro foi ter coragem de, em um momento em que a opinião majoritária era contrária dele, sempre se posicionar sendo minoria. Então, Realmente. 2015, 2016, o Bolsonaro era raiz mesmo, tá tem ligado? uma foto que é emblemática, em que ele discursa no plenário contra a ideologia de gênero, por exemplo, e não tem ninguém mais no plenário. E ninguém dava atenção pro que ele falava, no começo ele era ridicularizado. E mesmo assim, ele manteve as mesmas bandeiras durante toda a vida. E essas bandeiras foram as bandeiras que levaram ele à presidência da República. Então eu acho isso o mais Isso grandioso. é zica mesmo. Independente das Não. críticas, você pode fazer o Bolsonaro, isso é zica. Entendi o seu posicionamento de defesa a Israel. Você não acompanha o noticiário? Eu defendo Israel simplesmente porque Israel é a única democracia dentro daquela região. A Palestina, não sei se quem está perguntando não sabe, mas não é uma democracia. A guerra só começou como uma reação a um ataque que partiu de um grupo terrorista. Pô, eu não entendo nada desse assunto, então não vou Hamas, opinar. E Israel ele reagiu da forma que deveria. Você pode questionar se em algum momento houve exagero ou não. Agora, a motivação de Israel em fazer guerra você não pode questionar, até porque reféns ficaram presos na mão do Hamas e esses reféns não foram libertados e por isso a guerra perdurou durante tanto tempo. Quem você acha que deveria ser o sucessor do Bolsonaro nas eleições do ano que vem? E por quê? Eu acho Porra, se ele falar o Flávio, aí vai doer, mano. que quem tem que decidir isso é o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque ele é a maior liderança da direita e quem ele escolher eu vou acatar. Existem nomes fortes por aí que têm se colocado, mas eu prefiro não marcar posição porque eu me sentiria até mesmo invadindo um espaço que não me compete. Porra, aí é sacanagem, Pavanato. Babação de ovo, velho. Na moral. Por que você saiu do MBL? Eu saí do MBL, primeiro que houve um distanciamento natural meu, eu comecei a trabalhar na época no gabinete de Fernando Holliday e acabei ficando mais distante do pessoal do MBL. Já tinha algumas discordâncias em relação à postura, a forma como o movimento era organizado, a liderança extremamente centralizada. E o Holliday em algum momento decidiu romper com o movimento e eu era mais próximo naquele momento do Holliday, tinha mais Cara, amizade, o afinidade com o Holliday. Pavanato realmente cresceu muito, né, cara? Na internet, como pessoa, como profissional também da política, depois que saiu do MBL. Ele era um moleque. Agora, tipo, querendo ou não, ele é um cara que tem suas ideias, é respeitado. Independente de você não gostar dele, tá ligado? Ele é uma influência política forte na internet. Do Não que dá com pra o negar. MBL, então eu preferi ficar do lado do Holliday. Posteriormente, as minhas divergências com o movimento aumentaram, porque no segundo turno das eleições presidenciais eles preferiram pregar voto nulo, e na minha visão isso contribuiu para a reeleição do presidente Lula. E eu surgi na política como oposição ao PT, como oposição à esquerda. Então, para mim, naquele momento não faria sentido algum eu simplesmente por algumas divergências com o Bolsonaro não apoiar ele no segundo turno. Por isso eu resolvi apoiar o Bolsonaro e eles não, e eu acho que isso Justo, boa resposta, boa resposta. Você não achava que algumas falas do Charlie Kirk eram preconceituosas? Não, eu acho que existiu muita distorção das falas dele, é natural, porque quando você não Muita consegue dis- enfrentar muita diretamente os distorção. argumentos de uma pessoa, você precisa distorcer aquilo que ela falou. Inclusive teve uma matéria da Folha de São Paulo ridícula, onde pegaram diversas frases dele, todas descontextualizadas, todas sem explicar direito o que ele estava querendo dizer, para tentar manchar a reputação dele. E ele era um Pô, cara isso é dentro zoado. do movimento conservador americano e do movimento republicano, Isso é considerado zoado. até moderado. Ele era muito criticado por alas mais radicais do movimento republicano, por ser aquele cara que trouxe espaço para pessoas que pensavam diferente poderem participar da política no Partido Republicano. Então, diversos ouvia homossexuais passaram a atuar bastante. na política conservadora e republicana. Era um por bom conta da influência do debatedor, Charlie um bom Kirk, dialogador. Assim como uma grande gama de figuras e lideranças negras norte-americanas conservadoras surgiram graças ao incentivo do Charlie Kirk. Então, ele era uma figura muito importante para a formação de uma direita conservadora mais plural. Por que não fez camisa e nem vídeo viral quando Gari foi morto pelo empresário? Rapaz, eu não conheço essa história de Gari, que foi morto pelo empresário. Muito triste um Gari ter sido morto pelo empresário. E a camisa ele deve estar se referindo ao fato de eu ter distribuído, estou distribuindo algumas camisetas com a imagem de Charlie Kirk. E o motivo é bem óbvio, ele é uma figura emblemática politicamente. Porque Sim. ele morreu fazendo um debate, ele morreu defendendo aquilo que ele acreditava, que era
que nós devemos discutir as ideias, porque quando nós paramos de discutir as ideias no campo democrático, no campo do diálogo, aí que surgem as guerras, as dissensões e a violência. E exatamente por defender a paz e defender o diálogo e o debate, ele morreu. Então acho que isso é muito emblemático politicamente e por isso eu distribuí camisas de Charlie Kirk e continuo tendo ele como uma das maiores referências. Com a prisão do Jair, conflitos internos como Ana e Carlos, pressão do STF, você crê que o bolsonarismo está fraco? Eu não acredito que esteja fraco, até porque o fato de o Bolsonaro ser mantido elegível é exatamente devido à sua força. As pesquisas indicam que ele é o candidato mais forte para derrotar o Lula e por isso ele precisa ser mantido fora do jogo. Então, com um pretexto ridículo, não sei se você sabe o motivo, mas a inelegibilidade do Bolsonaro se deve ao fato dele ter questionado as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores. Mas a ex-presidente Dilma, durante o governo dela, quando ela estava para sofrer o impeachment, ela fez também uma reunião com embaixadores e acusou o impeachment de golpe, que é uma ferramenta constitucional. Ela foi impeachmentada, de acordo com a nossa Constituição, quando você sofre impeachment, você deve ser inelegível. Mesmo assim, ela não ficou inelegível. Então ela fez algo semelhante ao Bolsonaro, não ficou inelegível por isso. Ela foi impeachmentada, de acordo com a Constituição, deveria ter ficado inelegível, não ficou inelegível. Agora o Bolsonaro, por fazer algo parecido com o que ela fez, ele ficou inelegível. Então a justiça teve, no caso do Bolsonaro, 2 pesos e 2 medidas. Eu não consigo explicar isso de outra forma, a não ser que querem tirar ele do jogo, porque ele pode vencer a eleição. Você critica a ideologia de gênero. Qual é a sua solução para garantir que pessoas com disforia de gênero vivam uma vida digna? É simplesmente... Cara do céu, quem que se importa com essa porra, mano? Faz o que tu quiser com a tua vida, velho. Não tem que fazer nenhuma política pública, tá ligado? Pra cuidar de você, velho. Você permitir que as pessoas façam as próprias escolhas e garantir que elas tenham acesso ao tratamento médico e científico da melhor forma possível. O que nós não podemos é sufocar o debate. Nem tem que ter acesso a porra nenhuma, mano. Faz um particular, irmão. Papo reto, cara. De uma ideologia e impedir que aquilo que é fato seja distorcido. Então, eu entendo que as pessoas são livres para se identificarem como bem entenderem. Se uma pessoa se identifica como mulher ou como homem, é direito dela. Mas ela não tem o direito de impor às outras pessoas que elas deixem de reconhecer a verdade, que é a verdade ideológica. De que existem pessoas com gametas distintos, gametas femininos, gametas masculinos, e que isso é importante na formação dos papéis sociais dessas pessoas. Então, acho que isso é fundamental e a minha luta é simplesmente para que aquilo que é um direito individual de uma pessoa não venha interferir no direito das outras. Quando, por exemplo, no esporte, uma mulher trans compete com outras mulheres, isso está interferindo diretamente na vida de outras pessoas e isso eu acho injusto. Justo, boa resposta. Considerando que o Estado é laico, você não acha que são usados argumentos cristãos para defender a legalização do aborto, sendo que é um tema de saúde pública? Bom, primeiro que eu não vejo problema nenhum em um cristão usar dentro do seu arcabouço de valores valores cristãos para poder defender e para poder ser contra o aborto. Não tem problema nenhum. Da mesma forma que o marxista ele pode usar as referências que ele tem como valores que vêm do marxismo para defender as suas ideias, o cristão também pode usar suas referências religiosas para defender as suas ideias. Justo. Mas eu mesmo, particularmente, se você olhar nos debates, eu não uso argumentos religiosos. Eu uso argumentos científicos. Justo. O conceito que define é o conceito filosófico, não religioso, que é o conceito de personalidade ontológica. Ou seja, a vida ela começa desde a concepção. O Pavanato sempre se identifica assim, sempre fala que é um cristão, mas na hora de defender as ideias mais políticas, ele não puxa pro lado bíblico, tá ligado? Religioso. E a gente deve definir a vida, o direito da pessoa, né? Não é nem a vida, exatamente. É o direito da pessoa, a dignidade da pessoa desde a concepção, porque senão qualquer outro estágio da vida que nós venhamos a escolher para atribuir dignidade a essa pessoa será arbitrário. E nós incorremos no risco de ceifar uma vida inocente. E por isso eu defendo a vida e sou contra o aborto. Foda, mano. Pavanato, por que a direita não luta por direitos trabalhistas? Porque, na verdade, a direita ela depende... nem tem que ter direitos trabalhistas, mano. Não tem que ter, cara. Isso daí não é um direito, isso é uma forçação de barra, velho. Deixa o patrão e o empregado escolheram a forma de contrato que vai rolar, cara, entre o serviço prestado de um pro outro, mano. O maior direito trabalhista de todo, que é o emprego. Você não adianta, em nome de um grande arcabouço de leis, de normas e de burocracias, você impedir que pessoas tenham emprego. Um exemplo muito comum é quando você olha para a situação do México e para a situação dos Estados Unidos. Você tem o México como um país com muita legislação trabalhista, semelhante ao Brasil, e você tem os Estados Unidos um país com pouca legislação trabalhista, com muita margem para o próprio funcionário negociar com o seu patrão. Não, eu sou básico. O que nós vemos é um movimento de migração dos mexicanos. Cara, eu sou básico. Eu simplesmente, olha onde está a extremidade do que eu acabei de falar. Que um homem tem que simplesmente um homem tem que negociar com outro homem para eles dois decidirem trocas voluntárias entre eles e decidirem qual vai ser o contrato dos dois. O que tem de extremismo nisso, cara? Isso é o básico, velho. É o básico. É a mesma coisa eu, tipo, contratar o Rodrigão para ser meu editor e eu falar, mano, eu vou te pagar 100 pila por vídeo, beleza? E o Rodrigão fala, beleza, fechou. É nosso acordo, é isso. Pronto. Cadê o extremismo nisso? E não o contrário. Por quê? Matheus mandou 10 reais. Vídeo do Fala de Tudo.
Pô, esse canal é legal, vou dar uma olhada já nesse vídeo. Tendo menos legislação trabalhista, mais liberdade para os trabalhadores e para os empresários, você acaba criando uma cultura maior de prosperidade e uma maior disponibilidade de bons empregos. E esses bons empregos são o maior direito. Eu acho que o maior direito que a pessoa tem é o direito de trabalhar e de ter um bom emprego. E quando você cria muitas regulamentações, você impede isso. Você viu que o Lula proibiu a linguagem neutra e nenhum esquerdista da comunidade LGBT reclamou ou chamou ele de fascista? Exatamente, tá aí a incoerência. Se fosse qualquer um de direita, no meu caso até mesmo, logo que eu fui eleito, eu propus alguns projetos de lei e a matéria foi me chamando de transfóbico por defender projetos de lei, um deles inclusive muito semelhante ao que O único acerto do Lula, né, mano? A gente trabalha com padrões. Se o padrão do mercado de trabalho é R$200 por mês, por que o outro pagaria 1.000? Se você recusar, alguém vai aceitar. Não entendi o que tu quer dizer com isso. Você tá concordando comigo ou tá criticando? Não tô entendendo. o Lula acabou de sancionar, né? Você proibir que dentro de documentos oficiais as pessoas usem uma linguagem neutra que não corresponde à nossa língua portuguesa. Então é aquilo que eu falo, 2 pesos e 2 medidas, tanto da justiça quanto da mídia. Justo. Quais projetos você apoia sobre educação? Sobre educação, tem diversos projetos. Um deles é a educação financeira nas escolas. Eu entendo que algo fundamental, hoje nós temos um problema macro, que é o problema do baixo nível de poupança dos brasileiros. Isso afeta diretamente a nossa economia como um todo, porque quando você tem um baixo nível de poupança, você tem menos dinheiro para emprestar para as empresas, para as indústrias, e você tem uma menor geração de emprego. E a gente resolveria com a educação financeira esse problema e resolveria também o problema individual. Uma pessoa que sabe poupar e consegue pensar no próprio futuro, ela vai ser uma pessoa que vai ser menos dependente do Estado, vai ser menos dependente da ajuda de outras pessoas e vai conseguir ter uma vida melhor e mais estável. Então esse é um dos meus projetos. Tem diversos outros projetos para educação. Se você acessar o portal da Câmara, você vai conseguir acessar todos os meus projetos. Eu sou, na Câmara Municipal de São Paulo, tirando projetos de honrarias e projetos de nome de rua, eu sou um dos vereadores que mais tem projetos, se não o que mais tem projetos protocolados. E versando sobre as mais diversas áreas, segurança, educação, saúde. Da hora. Como a direita? Por isso a necessidade de umas leis trabalhistas, isso que eu quero dizer. Por quê? Deixa eu ler de novo. A gente trabalha com padrões. Se o padrão do mercado de trabalho é de R$200 por mês, porque o outro pagaria 1.000? Se você recusar, alguém vai... Eu não entendi, velho, o que você falou. Não entendi mesmo. Não entendi. Já. Coloca melhor aonde que você discorda de mim, qual que é. Afirma defender a liberdade individual, mas ao mesmo tempo admira John Locke, que era proprietário de escravizados. Bom, John Cara, Locke... ele era proprietário de escravizados, mano, porque todo mundo era naquela época, velho. Tipo assim, eu entendo a crítica, é uma crítica real a ser feita. Eu já ouvi essa pergunta para outras pessoas, mas tem que entrar no contexto pra fazer a crítica certa, tá ligado? Individual, mas ao mesmo tempo admira John Locke, que era proprietário de escravizados. Bom, John Locke, as ideias elas evoluem. John Locke ele nasceu num período em que a escravidão era comum. E ele trouxe conceitos que futuramente contribuíram para a abolição da escravidão. Não é porque ele tinha escravos, e isso é uma mácula, é algo extremamente execrável, que o papel dele, filosófico, no sentido de influenciar as ideias, deve ser descartado. Até porque foi por conta dessas ideias que surgiram, desses ideais de liberdade, que posteriormente veio a se questionar a propriedade de escravos e veio a se defender a abolição da escravatura. Então, é basicamente isso, as ideias evoluem. Cara, é a mesma coisa, se você quer fazer essa crítica, então faz crítica aos comunistas de iPhone, porque é quase a mesma pegada. Tá ligado? Surgiram com Locke e a gente teve depois, são épocas muito diferentes. O conceito de liberdade mais abrangente. E quem vai concordar comigo não são só pessoas de direita, né? Até mesmo pessoas de esquerda vão reconhecer esse papel importante do iluminismo e de John Locke na abolição da escravatura futuramente. O que você acha da afirmação de que o Bolsonaro é um traidor da direita? Boa Eu acho pergunta. ridículo. Simplesmente porque parte de pessoas que no segundo turno de uma eleição difícil, acirrada, escolheram ficar, se omitir, né? Escolheram não ficar do lado do Bolsonaro, mas durante o governo do Bolsonaro escolheram ficar ao lado da esquerda para tentar derrubar o Bolsonaro, ou seja, pessoas que têm uma certa predileção a estar ao lado da esquerda. E essas mesmas pessoas nunca governaram nada e por isso elas conseguem atacar pedras, sendo que elas nunca precisaram lidar com a pressão que é estar no Poder Executivo. Mas aí eu discordo um pouco do Pavanato, porque o Bolsonaro fez muita cagada. E tem coisas que o Bolsonaro fez que eu acho que é traição. Quando ele fez a gracinha falando pro Alexandre de Moraes, o maior inimigo do nosso país, ser vice dele, cara, aquilo é traição, mano. Tá ligado? Aquilo é atitude de frouxo, de vagabundo, político vagabundo da parte do Bolsonaro. Lucas, por que você, que é de uma geração diferente e mais jovem, tenta carregar tantos conceitos do passado? Não é melhor ser progressista? É porque existe aí uma visão da modernidade, que é uma visão tanto quanto ridícula, que é a ideia de que tudo que é novo é bom. E isso não faz o menor sentido. Muitas coisas novas podem ser muito ruins. Pandemias, às vezes, são novas doenças que surgem e são ruins. Você tem
Nossa, por como exemplo. o surgimento das novas tecnologias, tem também diversos outros problemas que acabam vindo juntos. E nem tudo que surge, nem tudo que veio de ontem para hoje, passa a ser uma coisa desejável. Quando você olha para o passado, você tem coisas ruins no passado e você tem coisas boas no passado. E cabe a nós, como cidadãos e como sociedade, saber filtrar aquilo que é bom, aquilo que deve ser preservado, aquilo que tem utilidade e aquilo que não tem. E quando nós formos escolher uma mudança para evitar cometer erros, é sempre mais saudável, enquanto sociedade, a gente olhar para o passado e tentar simplesmente reformar, a partir daquilo que é bom, construir algo melhor. É muito mais fácil você construir uma casa a partir de um fundamento sólido já existente do que você construir ela do nada. Então, é basicamente essa a minha visão. A sociedade ela é uma continuidade, ela é um pacto entre aqueles que já morreram, entre aqueles que estão vivendo, que somos nós, e que temos a obrigação de garantir a preservação daquilo que foi legado a nós, e um pacto com aqueles que ainda virão. Então, se eu, como cidadão, eu falo em preservar aquilo que é bom do passado, eu estou sendo um irresponsável para com as próximas gerações. Caralho, o Pavanato Aceitaria tá debater com a mandando Michelle, as muito, travas da vida? tá mandando muito bem. As próximas gerações. Ele já debateu com a Michelle. Aceitaria debater com a Michelle, as travas da vida? Eu já debati com ela perdeu. De fato, Lucas, por que alguns políticos se destacam? esse debate foi bom. Faz tempo já, né? Lucas, por que alguns políticos se destacam mais por discurso na rede social do que por projetos e ações propriamente ditas? Eu acho que quando a Populismo. gente Populismo. elabora projeto de lei, a gente está pensando prioritariamente em resolver problemas. Mas a mídia, ela costuma dar vazão e costuma divulgar mais questões que não são, muitas vezes, as questões realmente prioritárias Show, né? da cidade. Se você olhar a maior parte dos meus projetos, eles são projetos voltados para resolver problemas práticos da cidade de São Paulo. Mas a mídia geralmente vai dar projeção e vai dar vazão nos projetos que trazem mais polêmica, que trazem mais debate em torno desses projetos. Então, eu acho que é normal, num tempo de rede social, que aqueles que saibam se comunicar melhor nas redes consigam ter um maior público, consigam ter mais projeção. Não acho que isso necessariamente é ruim. É ruim quando vai investigar o trabalho da pessoa e você vê que é só espuma, não existe um trabalho, não existe conteúdo. O que não é o meu caso. Eu tenho tentado fazer o melhor trabalho possível e, ao mesmo tempo, conciliar esse meu trabalho enquanto vereador com uma boa comunicação das redes, que tem me rendido aí, nos últimos estudos aí, se não me engano, eu estava em quinto maior político de direito nas redes sociais, e isso é motivo de orgulho Que para mim, foda. porque significa que eu estou sendo Olha transparente isso, e que as cara. pessoas têm confiado na minha comunicação. Na sua opinião, como poderíamos resolver o problema do aborto no mundo? O problema do aborto, eu acho que assim, você tem duas vias. Primeiro, você não pode permitir que vidas sejam mortas. Então a proibição do aborto ela é fundamental, ela é o ponto de partida. Mas só isso não basta. Nós vamos ter mulheres que vão passar por problemas e vão ser muitas vezes tentadas a praticar o aborto. E essas mulheres, principalmente mulheres vítimas de violência, mulheres que não têm condição, que estão desamparadas, elas precisam de suporte. E cabe a nós enquanto sociedade, cabe ao Estado também, dar suporte para essas mulheres, dar assistência psicológica, assistência financeira, educação, para que essas mulheres escolham o caminho da vida e não da morte. Por que você acha que o Bolsonaro acabou com a Lava Jato? O Bolsonaro não acabou com a Lava Jato. Só que eu discordo um pouco. Bolsonaro acabou com a Lava Jato. O Bolsonaro não acabou com a Lava Jato. Lucas, quando você vai virar candidato aqui de Recife, por favor, venha mudar as coisas aqui pela fé. Rapaz, ó, a gente já está com bastante problema aqui no estado de São Paulo, mas eu tenho boas figuras, pessoas conhecidas. O Thiago Medina, por exemplo, é um amigo meu lá de Recife, e eu acho que ele representa bem as minhas ideias, você pode confiar nele. Foda. Por que Tô todos os seus gostando. projetos envolvem comunidade trans? Você não acha que teriam questões mais importantes? Bom, eu acho que antes de você fazer uma pergunta dizendo que todos os meus projetos envolvem a comunidade trans, você teria que ter pesquisado meus projetos para ver se realmente eles só envolvem isso e eles não só envolvem. Aliás, a minoria dos meus projetos tem a ver com a comunidade trans. São 3 ou 4 projetos voltados para a comunidade trans, sendo que eu tenho uma quantidade de mais de 80 projetos protocolados. Então, não é bem assim. Na verdade, os meus 2 projetos que mais avançaram até agora na Câmara de São Paulo foram aprovados em primeira votação. O primeiro é garantindo procedimentos para evitar o sequestro de crianças recém-nascidas em hospitais públicos, porque você coloca um rastreador nas crianças para evitar que elas sejam sequestradas. E o outro projeto que Caralho. é lançado na Câmara Municipal é de você trazer educação de Foda. Libras nas escolas para trazer mais inclusão. Até onde eu sei, esses projetos não têm a ver com a comunidade trans e são bons projetos. Parece De mesmo. verdade, qual seria a sua sugestão para determinar as pessoas trans em banheiro? Como você saberia se uma pessoa é ou se só parece ser? Cara, eu vou responder essa pergunta por ele. Deixa o local privado decidir. Pronto. Local privado faz o banheiro que ele quiser, pra quem quiser, e entra quem quiser. Acabou. Trans. Isso é realmente a questão mais complicada do projeto. Eu acho que muitos projetos, eles não se tratam simplesmente de você executá-los, até porque esse projeto é o que eu vou ter mais dificuldade de aprovar ele. Mas ele se trata de marcar um posicionamento. Se em algum momento da história a sociedade identificou que era importante você ter uma divisão para banheiros entre homens e mulheres, é porque isso tem alguma relevância. Você precisa
preservar um espaço seguro para que as mulheres possam usar o banheiro, porque os homens têm mais força física e o banheiro tende a ser um espaço de maior vulnerabilidade. O problema é que a comunidade trans, ela não defende que somente aquelas transexuais transicionadas, ou seja, um homem biológico que tem a aparência, tem as feições de uma mulher, usem o banheiro. A comunidade trans defende que qualquer pessoa que se identifique como mulher possa usar o banheiro. Então, se eu, com essa aparência aqui, quiser usar o banheiro feminino, dizendo que sou uma mulher, de acordo com a comunidade trans, com a agenda woke, eu posso usar o banheiro feminino. E isso é problemático e eu acho que você vai concordar comigo que é muito fácil de identificar um homem como eu entrando no banheiro feminino. Por que é contra cotas raciais? Porque eu entendo que a cota racial, ela por parte si do só, ela pressuposto, já é racista. de que, primeiro, o pressuposto da reparação histórica. Você tem a ideia de que, como houve escravidão e como nós tivemos todos esses problemas históricos, que obviamente eu não nego, a sociedade atual ela tem a obrigação de reparar esse mal. Só que assim, a pessoa de hoje, ela não é culpada pelo pecado dos seus antepassados de 3 ou 4 gerações atrás. Então, esse é o pressuposto que eu já acho ruim. Mas, além disso, a Fora cota que racial, essa ela... ideia de cota, mano, é uma ideia que não melhora nada, não arruma nada, só reforça o estereótipo racista, velho. incentiva o racismo, porque quando você obriga que pessoas, simplesmente pela sua cor da pele, sejam julgadas por um tribunal, sejam muitas vezes submetidas à humilhação de julgar a espessura dos lábios, o tamanho da cabeça, o tom da cor da pele, para decidir se elas têm ou não direito a uma cota racial, eu acho isso profundamente problemático. Se você não tivesse uma outra solução, talvez a gente pudesse até discutir, mas existe outra solução. O maior problema não é a cor da pele, o maior problema é a renda, é a pobreza, que faz com que pessoas que têm menos acesso à educação, menos acesso a recursos, não consigam acessar posições em universidades. Então, se você tivesse uma ampliação do sistema de cotas sociais, tendo em vista que, infelizmente, a maior parte das pessoas mais humildes são pardas ou negras, pessoas que têm uma baixa condição de renda, você já abrangeria essas pessoas. Você já contemplaria, em maioria, negros e pardos. Só que aí não teria lacração, né? E é isso que a esquerda, é isso que os politiqueiros que reforçam esse projeto querem. Então, por que eu vou insistir em um modelo que cria um tribunal para julgar a cor da pele, se eu tenho outro modelo que tem a ver com renda, que não tem a ver com características físicas e que ele vai englobar as pessoas tanto quanto? Ao meu ver, isso não faz sentido. Ao meu ver, a gente tem que buscar sempre uma forma melhor de abranger. E tem outro problema ainda. Quem disse que todo mundo que simplesmente pela cor da pele sofreu mais do que uma pessoa negra, por exemplo, sofreu mais do que uma pessoa branca? Nem sempre isso é verdade. Uma pessoa branca, por exemplo, que sofreu abusos na infância, que era mais pobre na infância, ela provavelmente vai ter mais dificuldade de estudar e ascender para uma universidade do que, às vezes, uma pessoa negra que vem de uma família com boas condições, que não sofreu abuso, que tinha o que comer dentro de casa. Então, o juízo da cor da pele, além dele poder incentivar o racismo, além dele partir do pressuposto que é errado, que é de que uma pessoa que não tem culpa pelos pecados do passado tem que pagar por isso, ele não resolve o problema da melhor forma. Eu acho que as cotas sociais são melhores nesse sentido. Realmente. Rapaziada, tá chegando a 23 minutos. Por meu canal ser novo, eu não consigo postar vídeos tão longos ainda. Então tem que ir devagarzinho. Fechou? Até pra entender qual é o nicho que esse canal vai começar a se encaminhar, tá ligado? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, que isso vai me ajudar a ter mais entrega. Se inscrevam no canal e comenta aí embaixo novos temas para eu trazer pro canal.